Oi, gente, tudo bem? Eu sou a mãe da Ana Catarina, tia Cláudia. Eu vou fazer com vocês hoje a leitura do capítulo 12. Vamos ver se a gente lendo assim, vocês conseguem manter um pouquinho mais o foco e aproveitar um pouquinho do conteúdo para conseguir fazer um sexto ano um pouco mais forte, tá bom? Então, o tema de hoje do capítulo 12 de Mate 2 é quadriláteros. Você já ouviu falar em pixels? Sabe por que eles são quadrados? Assim como são retangulares, quase todos os aparelhos eletrônicos, a exemplo de celulares e televisores, as imagens também foram programadas para dois parâmetros principais, a altura e a largura, sejam em pixels, em centímetros ou em outras unidades. Como as telas foram padronizadas, o pixel quadrado foi adotado para facilitar a composição das imagens, pelo fato de quadrados terem as mesmas dimensões na largura e na altura. Além disso, seria bem mais fácil unir quadrados, evitar espaços de sobra e orientá-los nos eixos vertical e horizontal. Então, como a gente pode observar aqui na figurinha, né? Vocês estão vendo que a imagem é formada. Vê se tu consegue botar mais próximo, Ana. A imagem ela é formada por uma série de quadradinhos que unidos, então, formam a figura, como se cada quadradinho fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Neste capítulo, veremos as propriedades dos quadrados e conheceremos outros tipos de quadriláteros. Então, vamos lá, página 298, a definição de um quadrilátero. Um quadrilátero é um polígono com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Beleza. É um polígono, tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Na imagem abaixo, existem vários objetos que lembram quadriláteros. O que a gente pode ver aqui? As almofadas, A cama, a janela. A colcha é um quadrilátero com losangos, Essa a cadeira janela, aqui. a cadeira, Esse a negócio mesa, aqui que eu esqueci é um o nome. retângulo, A TV. a TV, que é um retângulo. Veja a figura a seguir, um quadrilátero e seus elementos. Então, puxando lá para o conceito, né? 4 lados. No caso, esse polígono quadrilátero, porque tem 4 lados, vai se chamar ABCD. Cada vértice, A, B, C e o D, e o ângulo, né? Dando uma lembrada que o ângulo a gente chama com o mesmo nome do vértice, com um acento circunflexo. Para mais com a câmera, assim, isso. Observem também que o quadrilátero passa a ter as diagonais, né? Que é diferente dos lados, né? Vocês estão lembrados? Esse aqui é o lado AB. AC é uma diagonal, AD é um lado. Se eu começar pelo B, BC é um lado, BD é uma diagonal, BA é o mesmo lado AB. Então, olha como é que a gente escreve aqui. Quadrilátero vai se chamar ABCD, cada lado com o segmento de reta em cima, marcando, né? Os vértices, todos com letra maiúscula, tá? Os ângulos internos A, B, C e D com o acento circunflexo e as diagonais que também são segmentos de reta. Para saber quantas diagonais um quadrilátero possui, é importante observar as figuras abaixo. Em qualquer quadrilátero existem 2 diagonais. Isso, vamos marcar que esse aqui também é uma coisa importante. 2 diagonais. Lembrando que no triângulo, que foi nosso capítulo passado, não tinham diagonais. Vamos a uma classificação, então, aqui, os tipos de quadriláteros. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com o paralelismo de seus lados. Paralelismo, né? São segmentos de reta que nunca vão se encontrar. Então, por exemplo, aqui, ó. Neste paralelogramo, nós temos esta e esta são paralelas, são retas paralelas. E esta também são paralelas. Nessa figura, nenhum par de lados paralelos. Para este não há um nome específico. Isso, embora ele tenha, ó, 4 lados, ok?
Então, quando eu tenho dois pares de lados paralelos, como nessa figurinha que a gente acabou de ver, eu chamo isso de paralelogramo. Então, um paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Exemplo, o retângulo. Nesse outro exemplo, nós temos uma figura que a gente chama de trapézio. O trapézio, ele tem um par de lados paralelos. Vocês conseguem identificar quais são os lados que são paralelos? Isso, o da base e o de cima são paralelos entre si. Por que que esse aqui não é paralelo com esse? Porque se eu prolongar essa semi-reta, eles vão acabar se encontrando. Muito bem. Vamos ver então agora a classificação dos paralelogramos. São quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, portanto, possuem dois pares de lados congruentes e paralelos. Vamos pensar o que a gente leu aqui. Então, quadriláteros têm lados opostos paralelos. Ele dá este exemplo. Vamos ver se o lado oposto é paralelo a esse? O lado AB é paralelo ao CD? É. O DA é paralelo ao CB? É. Então, nós temos dois lados opostos paralelos. Isso mesmo. E eles têm, então, dois pares de lados congruentes. O que quer dizer isso? O AB, tem o mesmo tamanho do CD. E o AD tem o mesmo tamanho do BC. Muito bem. Né? Olha aqui como é que a gente representa. AB congruente com CD. E AB é paralelo com CD. AD é congruente com BC. E, ao mesmo tempo, AD é paralelo com BC, certo? Então, esses símbolos representam... Ó, tá escrito aqui embaixo, eu tinha ia escrever, mas já vi aqui, ó. O sinal representa congruente e o sinal de duas barrinhas na vertical representa paralelo. Ah, eu já tinha percebido isso. Ok? Então, vamos ao primeiro tipo de paralelogramo que nós chamamos de retângulo. É um paralelogramo que possui todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus. Perfeito. Paralelogramo possui todos os ângulos retos. Mostra a figura aqui, Ana, e aponta com a caneta onde estão os ângulos retos. Bom, a gente tem um aqui, ponto C, ponto B, ponto A, ponto D. Aqui temos ponto H, ponto G, ponto E e ponto F. Na verdade, ponto não, é o vértice, né? O vértice A faz 90 graus. Mas é pontinho do mesmo jeito. Tá, vamos lá. Então, como é que a gente lê isso aqui? Vamos ver. A semi-reta AB é congruente à semi-reta CD. E, ao mesmo tempo, a semi-reta AB é paralela com a CD. Com a CD, isso aí. Eu esqueci que eu... sem foco, procura manter o foco aqui. Nessa outra figura, como é que eu leio aqui? A semi-reta EF é congruente com a semi-reta GH, tem o mesmo tamanho. E EF é paralela com a semi-reta GF. Não é GH, desculpa, GH, tá? GH e EF são paralelas. Então, se nós observarmos aqui, ó, todos os ângulos de cada vértice em relação ao outro formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, um ângulo reto. Ah, meu Deus, e por ser um ângulo reto, a figura se chama retângulo, ok? Vamos ao nosso próximo exemplo, o losango. Por que se chama losango? Então, vamos lá. É um paralelogramo que possui todos os lados congruentes. O que quer dizer congruentes? Tem o mesmo
Mesmo tamanho. Tamanho. Então, a semirreta AB tem o mesmo tamanho da CD, que é o mesmo tamanho da BC com a CD e dá mesmo tamanho do DA. Mas eles são congruentes, né, por terem o mesmo tamanho, mas nem todos são paralelos. Quem é paralelo com quem? Semirreta AB. CD. É paralela a semirreta CD. E a semirreta AD é paralela com a semirreta BC. Olha esse outro exemplo aqui de cima. Também é um losango em que todos os lados são congruentes, ou seja, tem o mesmo tamanho. Mas a EH é paralela com a FG, assim como o EF é paralela com HG. Ok? No baralho, o naipe ouro é representado por um losango vermelho, conforme representa a imagem abaixo. Então, é uma figurinha do losango. Fala. Atenção, a frase o losango é um quadrado inclinado está incorreta. Nem todo losango possui ângulos de 90 graus, portanto, nem todos são quadrados. Isso, para ser quadrado tem que ser 90 graus. Você tá vendo algum 90 graus nesse losango? Não. Nenhum é 90 graus, né? A outra forma que a gente tem de quadrilátero é o quadrado. O que é o quadrado? É um paralelogramo que possui todos os ângulos retos e todos os lados congruentes. Perfeito. Então, nós temos ângulos retos e nós temos os lados congruentes. Exemplo, o lado AB tem o mesmo tamanho do lado BC, que é o mesmo tamanho do lado CD e o mesmo tamanho do lado DA. E, além disso, eles têm um ângulo de 90 graus. 90 graus, tá? Todas as semirretas fazem entre si um ângulo de 90 graus. Muitas vezes o chocolate é dividido em partes iguais que são quadradas. Ao pensar sobre essas definições expostas, questiona-se: todo retângulo, ele é um quadrado? Não. Não, porque o retângulo ele tem lados de tamanhos diferentes. E o quadrado tem que ter todos os lados iguais. Todo quadrado é um retângulo? Acho que não. Não, porque o retângulo tem dois lados diferentes, né? Tem tamanhos diferentes, os lados que são paralelos entre eles. Todo losango é quadrado? Não, porque a maioria deles não tem ângulo de 90 graus. Isso. Todo quadrado é um losango? Não. Ou sim? Não ou sim? Ai, Deus. Sim, todo losango ele tem lados congruentes. Se o quadrado tem lados congruentes, ele, pra mim, acho que ele é quadrado. Todo quadrado é quadrado e todo losango é losango. É, pra mim também. Né? Todo losango é retângulo? Não sei. Hoje eu tô boa, hein? Qual é a definição do retângulo? O retângulo possui todos os ângulos retos. Isso. Se o losango possui então todos os não. ângulos. Isso. Tem sempre que pensar na definição da figurinha, ok? Vamos para a próxima folha. Na próxima folhinha a gente tem. Sendo assim, a representação da relação dos paralelogramos em forma de diagrama é: primeiro quadriláteros, depois paralelogramos, depois retângulos, losangos e quadrados. Isso. Então, segura aqui o celular para a mãe, por favor. O que a gente está vendo aqui?
que dentro do conjunto, tenta focar com bastante, dentro do conjunto do quadrilátero existem os paralelogramos, que dentro dos paralelogramos existem os retângulos, os quadrados, os losangos. Então, todo losango, todo quadrado e todo retângulo são paralelogramos, que por sua vez, todos os paralelogramos são quadriláteros. Exato. Tá? Então, é assim que a gente deve enxergar esse diagrama aqui. Contextualizando, figuras geométricas na bandeira do Brasil. Certamente você conhece a bandeira brasileira, um dos símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Ela foi adotada no dia 19 de novembro de 1889. Eu falo 989. 4 dias após a proclamação da República. É formada por um retângulo verde que simboliza as matas brasileiras, que já devia ser menor, né? Porque o desmatamento vem aumentando muito. No qual está inserido um losango amarelo, que representa as riquezas minerais do solo. Também devia estar menor. Que também devia estar diminuindo cada vez mais. Cujo centro possui um círculo azul, simbolizando o céu, com estrelas brancas, atualmente 27 estrelas, representando cada estado brasileiro e o Distrito Federal. E com uma faixa branca contendo a frase Ordem e progresso, que também não está tendo muita ordem nem muito progresso. Exatamente. Bom, vamos agora à classificação de trapézios. Devia mudar o negócio da bandeira do Brasil para desordem e caos. Os trapézios, Os são também quadriláteros, tá? Também faz parte dos quadriláteros. Só que os quadriláteros, com apenas um par de pares paralelos, tem apenas um par. Vocês viram nos exemplos anteriores que eram sempre 2 pares de paralelos, né? Que são suas bases, a maior e a menor, denominados de trapézio. O que é a base maior e a menor? A gente tem que imaginar que a figura está no chão, então a base maior e a base menor. Às vezes ele tá de cabeça para baixo também, com a base menor e a base maior. Mas assim, já dá para ver de cara que o negócio é maior, né? Isso, então a gente chama de base sempre os lados que são paralelos, ok? E aí representa o paralelismo dessa forma. Neste exemplo, EF é paralelo com a semirreta GH, tá? Por que eu não chamo HG se eu estou chamando EF? Eu posso ler daqui para cá? É que se convencionou na matemática, quem vem primeiro no alfabeto? O G. Então, eu vou chamar de semirreta GH. É a mesma coisa que HG, tá? Mas é mais correto. É convencional começar com a que vem primeiro no alfabeto. Na figura abaixo, as peças azuis são representações de trapézios, com a base menor voltada para cima. Os trapézios também são classificados em tipos. Então, lê para nós, Ana Catarina, quais são os tipos dos trapézios. Trapézio isósceles. É o trapézio que possui lados não paralelos congruentes. Ou seja, lados não paralelos congruentes. Quem são os lados não paralelos? Esse AD e BC. Esses são os lados não paralelos, mas eles são congruentes, que quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Mas AB e CD são paralelos. Mas não são congruentes porque não tem o mesmo tamanho. Isso, e por isso que a figura então se chama trapézio isósceles, né? Então, quando os lados não paralelos têm o mesmo tamanho, quando eles têm o mesmo tamanho, eles são ditos isósceles. E o escaleno, lembra que a gente já usou esse nome também lá nos triângulos? É quando os lados não paralelos são distintos, ou seja, eles são não congruentes. Aí eu vou chamar de trapézio escaleno. E o trapézio retângulo é quando ele tem um dos lados não paralelos
que formam um ângulo de 90 graus. Perfeito, como tá bem mostradinho aqui na figura. Aprofundando, Soma dos ângulos internos de um quadrilátero. aprendemos no capítulo anterior que a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. 180 graus. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, quanto será? Já sabemos que o quadrilátero tem 4 ângulos internos, e se traçarmos uma diagonal, obteremos a seguinte figura. Olha, que figura eu formei aqui? Triângulo. E aqui, É um... triângulo também. Se todo triângulo tem 180 e aqui também tem outro triângulo. 360. Isso, perfeito. É só somar toda a soma dos ângulos que vai dar 360. 360. Isso é muito importante, como diz o Esse parceirinho mocinho, aqui. o Como é que é o nome parceirinho. dele? Esse? Juves Creuso. Isso, Juves Creus. Muito bem, gurizada. Agora vamos lá. Mete bronca aí, resolve tudo, exercícios conceituais. Ninguém sabe o que é gurizada. Página 303, 304, 305 e 306, tá? Sem olhar os gabaritos. Vamos pensar que a gente tem que se esforçar para aprender as coisas, ok? Beijo. Tchau, 안녕.